Como é que você estuda do zero para as carreiras da AGU? E aqui eu vou te falar como você estuda, aqui eu vou te mostrar de fato aquilo que é mais importante, aquilo que concretamente caíram nas últimas provas, estatisticamente falando, como apresentar um cronograma, porque eu quero que você passe. Por que, professor? Porque caramba, velho, não tem como não se emocionar. Talvez uma das coisas mais fortes da minha vida enquanto professor foi ter preparado todas as gerações da carreira da AGU em 2023 e ter feito advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, hoje colegas. Hoje que eu trabalho junto com os caras, sabe? Abrir assim a reunião e ver assim, caramba, de 10 pessoas, 5, 6 estudaram com você, né? Foram seus alunos e agora são meus colegas. E isso, em mim, eu fiz um desabafo, cumpri uma missão, né? Porque eu tinha uma missão com Deus, de falar, você vai passar meu filho para mostrar para os outros que eles também são capazes. E de alguma maneira, eu tinha essa missão, né, de falar assim, poxa, eu vou ensinar essa geração da AGU a passar nesse concurso. Por quê? Porque eu quero carregá-los no colo, eu quero fazer o meu tudo. E não teve Natal, não teve Ano Novo, assim como teve para todos eles, né? E agora eu venho aqui conversar com você porque eu também quero, de alguma maneira, te ajudar. Essa próxima geração, ou todas elas, enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus permitir, eu quero fazer isso. Como é que você estuda para as carreiras da AGU do zero? Essa é a minha missão, eu lhe convido a ficar aqui comigo, porque se você estuda, eu quero te convidar. Eu chamo Felipe Duque, sou procurador da Fazenda Nacional. Fiz os últimos concursos da AGU, os penúltimos concursos, já estudei minuciosamente esse edital. E eu quero te mostrar um certo perfil, te apresentar, não fechando ele, né? Dos editais dos 23, 24, dessas 3 carreiras principais, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, o que você estudar e como é que você estuda dentro de um cronograma sustentável. Bom, vamos por etapa. Professor, isso aqui é altamente polêmico. Mas eu já vou começar diretamente pelo que é mais polêmico mesmo, tá? Veja, qual concurso eu vou escolher? Bom, esse aqui não é um mérito. A gente tem que vira um vídeo novo para isso aqui, mas vamos lá, vamos de polêmica, vamos de logo. Professor, eu vou tentar fazer com base em um certo tipo de perfil. E tem muita gente que não gosta de perfil não, tá? Porque antes de você decidir a carreira, talvez você nem precise decidir. Talvez dê para você estudar para todos, tá? Mas vamos lá. Eu quero trabalhar na AGU Lato Sensu. Qual cargo eu vou escolher? Primeira pergunta. Talvez essa pergunta aqui, ela pode ser passada, tá? É só um filtro meu. Você tem uma afinidade com o direito tributário? Se você fala sim, eu falo de maneira concreta com dados estatísticos. Você pode talvez querer ser procurador da Fazenda porque 19% das questões objetivas foram dessa matéria, né? Então, recai uma maior especialização em tese de CPFN porque em tributário cai mais. Ah, professor, mas tanto faz, eu não tenho. Claro, aí você tem uma certa afinidade para tentar ser advogado da União ou procurador federal com base nisso, né? Eu falo generalista, mas, queridos amigos, não entendam isso. Estou falando de tese de preparação objetiva e estratégica, como começar do zero, respondendo suas perguntas, porque o advogado da União ele acaba atuando em mais áreas, é mais diversificado, você pode trabalhar com mais matérias, tá? É muito grande. A PFN você trabalha não só com tributário, isso é uma grande mentira, uma grande farsa, isso aqui vai ficar para outro vídeo. Mas, por outro lado, na Procuradoria Federal você trabalha majoritariamente, eu posso dizer, com o direito previdenciário, majoritariamente. Assim como na PFN, mas é errado dizer que você só trabalha com isso. Professor, já que você começou por uma coisa altamente polêmica, né? Que tal a gente tentar trazer um panorama dos concursos da AGU, do que foram cobrados, de como é que foi? Beleza, bora lá. Esse aqui comigo. Estratégia, velho. Você vai delegar para mim estratégia, planejamento, visão, eu vou lidar, porque eu conheço o caldo do caldo do caldo e eu tenho um orgulho imenso de apresentar isso aqui para você, tá? Bora lá. Primeiro, vamos entender quais são os perfis dos concursos da AGU dessas últimas provas. Foi realizada pela CESP, nós tínhamos 100 questões objetivas, nós tivemos de maneira inédita 3 editais juntos praticamente, né? As provas muito próximas uma da outra. Tá, de maneira bem evidente, isso aqui tá top de verdade. Olha, veja, se você tá vendo esse vídeo e não jogou um massa, aqui, um filé da muriçoca, o tempo que eu levei aqui, eu não tô ligando. Eu tô ligando para você entendendo, tomando por si uma estratégia factível e olhando para mim falando, professor, velho, eu quero estudar, quero ser teu colega. Fala, meu irmão, que massa, velho. Você vai passar nesse concurso, você fala, eu vi aquele vídeo e eu tomei boas decisões. Eu quero que você entenda que você é capaz. Bom, vamos lá. Comparativo detalhado desse cargo. As principais disciplinas. No concurso de advogado da União, olhando para o último concurso, a gente percebe que a gente teve uma grande prevalência de processo civil e constitucional, 18, 16%, procurador federal mais constitucional administrativo e procurador da Fazenda pelo percentual de questões objetivas, ali você tem 59% tirando o constitucional, processo civil e tributário. Então você percebe que a concentração no estudo, ou seja, de
menos matérias valendo mais pontos. Ela foi em tese moderada, vamos dizer assim, em advogado e no procurador federal, e foi muito alta em procurador da Fazenda Nacional. Depois eu vou lhe apresentar os dados. Aqui, de certo modo, você vai ter vídeo só para isso, para falar, mas você tem as áreas de atuação do contencioso geral da União, a de procurador federal trabalhando muito, né, de certo modo ali na INSS, também, isso aqui não tá tão, minha função não é essa, mas eu estou falando de dificuldade relativa quanto ao grau de especialização, ou seja, há muita diversificação de matérias, na AGU é muito pulverizada a cobrança das matérias. Em procurador federal, a gente já teve uma média alta, ou seja, que você tem uma aptidão para ter mais matérias cobrando com um peso maior de relevância. E quando eu falo da PFN que ela é alta, que é uma concentração técnica, entenda, isso não significa que você não consegue estudar para as três juntas. Estou dizendo para você que quer começar do zero, saiba que a ideia em geral, pela quantidade de matérias, não que as matérias, que as questões, porque, por exemplo, quem vai ler isso aqui fala, professor, mas há um ponto falho. Teve questões que caíram na prova de advogado da União de direito tributário, por exemplo, que eu olhei o perfil e falei, bicho, isso aqui na prova de advogado da União. Essa questão de direito tributário deve ser cobrada na prova de procurador da Fazenda. Mas entenda que o corte, a dificuldade relativa significa quanto ao grau de especialização, né? Em que você tem um grau de especialização alta, ou seja, muitas matérias, muitas questões de cada uma delas, advogado da União. Menos matérias cobradas em quantitativo, não estou dizendo do edital, tá? Falando de que foi realmente cobrado na prova e, de certo modo, uma alta concentração na PFN. O professor está viajando. Aí eu fiz dados, né? Uma análise até visual. Aqui em advogado da União, você percebe até um comparativo, né? Advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda. Você, por exemplo, direito constitucional, onde foi mais cobrado. Então, você percebe que procurador da Fazenda teve mais questões de constitucional, né? 20 questões. Processo civil, você percebe procurador da Fazenda mais também, né? E assim vai, aqui administrativo, você percebe que procurador federal cobrou mais administrativo. Aqui você percebe em tributário uma cobrança, eu vou colocar aqui para vocês. Então você percebe aqui, tá? Constitucional então mais cobrança para a Procuradoria da Fazenda Nacional, como processo civil, maior cobrança em quantidade de questões. Administrativo, quem ganhou foi procurador da Fazenda, procurador federal. Em tributário, da PFN, como a gente estava dizendo, né? Procurador da Fazenda teve quase 20 questões de direito tributário e as outras carreiras menos questões. Direito civil, por outro lado, teve mais questões de advogado da União, né? Então, só para você ter noção em termos de quantidade de questões. Dá para dar um print e você ter uma noção aqui, tá? Conclusões que 73% das questões, elas da PFN estão concentradas nas top 5 das disciplinas e você tem ali uma média de 33% somando Constituição e Processo Civil em todas as três para quem estuda, 19 questões tributárias na PFN, 100 questões de múltiplas escolhas para todos. Direito Constitucional e Processo Civil são as disciplinas chaves para todos os cargos, representa entre 30% e 40% de todas as questões. Então, primeira regra, quero começar. Quem estuda essas duas matérias, Constitucional e Processo Civil, estuda para todas as três carreiras. Beleza? Show. Agora aqui uma radiografia melhor de todas as matérias do edital por carreira, tá? Que só para você ter noção, é só uma pizzazinha, você dá um print, dá uma olhada, dá um print, dá uma olhada, e você concorda comigo ou não. O que é que eu quero dizer, professor? Que essas disciplinas chaves para carreira é que em advogado da União você vai ter as disciplinas chaves Constitucional, Processo Civil, Penal e Eleitoral. Aqui em Procurador Federal, Constitucional, Administrativo, Previdenciário e Ambiental. Procuradora da Fazenda Nacional, Constitucional, Tributário, Processo Civil e Financeiro. Professor, eu ainda não entendi. Bom, quais são as disciplinas mais comuns? Qual é o primeiro passo para começar realmente do zero? Bom, a base comum para os três cargos, na minha opinião, é você começar estudando direito constitucional, porque aqui você está a quantidade de questões de cada concurso, e também focar muito nesses assuntos aqui que foram bem cobrados nos três certames de maneira geral. Começa por constitucional. Por quê? Porque cai bastante nas três carreiras. Começa também por direito processual civil. Então veja como caiu para advogado, 18 questões de processo civil, 20 questões para a PFN. Foca onde, professor? Recursos, procedimentos especiais, execução e cumprimento de sentença. Então, Constitucional, Processo Civil e Direito Administrativo são matérias que eu somaria, porque são matérias que estão, digamos assim, concentradas em todas as provas. Foca em atos administrativos, responsabilidade civil do Estado e servidores públicos, tá? Assim como também, se você quiser englobar como uma quarta matéria, porque se você tem essa afinidade com o direito tributário, eu botaria direito tributário também. Mas aí já pensando no viés da PFN. Se eu estou muito iniciante, muito verde, Constitucional, Administrativo e Processo Civil não pegaria tributário. Agora, se eu estou afim de tributário, seja porque eu quero estudar para PGEs, PGMs também, entra tributário, velho. O que aqui mais? Aqui entra mais tributos federais, entra parte da execução fiscal que também cai em próprios estados municipais, imunidades e garantias e também, claro, reforma tributária. Então, quais são as disciplinas por cargo? Aqui fica até mais fácil para você entender. Aqui, Constitucional, Processo Civil, Administrativo e Tributário. Então, aqui você percebe a minha tese, né?
Você percebe que essas 3 matérias, Constitucional Administrativo e Processo Civil, elas são universais para os 3 concursos. Esse é o primeiro bloco da estratégia, você começar estudando do zero mesmo, essa é a fase mais importante. Ah, professor, mas vamos falar de prazos. Bom, é difícil dar prazos razoáveis, mas talvez eu possa tentar dar aqui alguns blocos de estudos de uma maneira razoável, numa estratégia muito rápida, pelo menos para você pegar esses principais temas. E não estudando do zero, assim, do começo do capítulo 1 ao capítulo 20, mas de maneira um pouco mais estratégica. Vou segregar isso aqui de maneira até um pouco mais rápida, mas com base no que a gente viu nas últimas 3 provas, beleza? Se você não deu moral nesse vídeo, vá, curta aqui, compartilhe, vá de verdade. Fale, professor, só o filé da muriçoca, massa, eu vou passar nos concursos da carreira da Ju, vou ser seu colega, velho, caramba, é uma honra, viu, velho, bicho? Você não tem noção não, velho, é uma coisa assim sublime, assim, uma coisa que olha e fala, bicho, não existe, e os alunos vão aqui e acabam mandando, bicho, ai meu Deus do céu. Então, vamos lá, o estudo pode ser por fases. Essa construção de base, ela pode levar talvez 3, 4 meses, se você for ficar nessas 3 disciplinas ou 4, em que constitucional, talvez, no estudo de 6 semanas, eu priorizaria esses assuntos aqui. Teoria da Constituição, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Controle e Constitucionalidade. Direito Administrativo, 4 semanas, ficaria nesses assuntos aqui, princípios e fontes, atos e poderes, processos internacionais civil do Estado. São temas basilares e talvez eles repercutem mais coisas, tá? E processo civil, talvez 6 semanas aí estudando, daria mais ou menos esses assuntos. Teoria geral, recursos, cumprimento sem execução fiscal, são assuntos que vieram de maneira muito forte nessas últimas provas. E aí, se você entrar numa fase 2, você pode, especializando, quer ir para a PFN, pode pegar tributário depois, na fase 2, depois de fazer essa boa base nessas matérias, pegando especialmente essa parte de jurisprudência e execução fiscal, também trata um pouco de direito financeiro e legislação específica da PFN. Para procurador federal, pega a parte de direito previdenciário, os benefícios em espécies, pega até um pouco de direito agrário e também foca bem ambiental. Se você quer fazer advogado da União, eu pegaria essa parte de direito civil, parte geral, também essa parte aqui já envolvendo direito eleitoral também, e já a legislação da AGU, pegaria mesmo. Também para advogado da União, porque caíram mais questões, direito civil entraria também como uma coisa que você deveria estudar, beleza? Se você entra na fase 3, você já começa a fazer ali alguns simulados de alguns temas, você vai aprofundando alguns assuntos até as últimas provas, faz mais questões da CESP dos últimos anos, faz uma revisão com base nos erros frequentes, os temas que você vem errando, e também você começa já a fazer um estudo reverso, que já começa a pegar uma certa afinidade com algumas disciplinas, beleza? Professor, qual seria um modelo legal de cronograma? Pensei aqui um modelo simples, ó, botando Constitucional Administrativo e Processo Civil. Na quinta-feira, se você quiser pegar uma matéria específica do cargo, se você quer escolher algum concurso, então fica só nessas 3, se você está no começo, né? Na sexta, se você quiser revisar alguma matéria, uma coisa assim, uma matéria mais coringa até, e até pode botar um descanso, tá vendo? Em vez da sexta-feira, porque você joga o simulado, ou seja, questões, né, provas comentadas para tentar estudar. No domingo, a revisão leve ou até descanso mesmo, mas pense que você vai ficar ali, pelo menos maturando essas 3 ou 4 disciplinas, né? E aqui uma coisa mais razoável. Então aqui também o mesmo modelo, mas só de outra forma visualmente falando, tá? E aqui é aquilo que a gente meio que comentou, talvez essa base teórica na primeira fase, depois a base da especialização e a base da revisão e da fixação. Bem aqui, bem direto, eu já apresentei os dados. Professor, matérias essenciais, não dá para você deixar de ir para nenhuma das 3 provas sem vê-las, né? Constituição Federal completinha, CPC na régua, Lei 8.112 na régua, legislação, Lei Orgânica da AGU e também, claro, VADMECO atualizado, reforma tributária, bem demais, né, senhores? De maneira mais aprofundada, né, prioridade máxima aqui para vocês na Constituição Federal, para todos os cargos, a Lei 8.112 também é essencial para todos os cargos, isso aqui não tem dúvida, CPC para todos os 3 concursos, Lei Complementar 73 Federal também, prioridade máxima, porque fala das atribuições da AGU. Para PFN, CTN, bem na cabeça, essencial para todas as carreiras? Professor, mas mais para a PFN, você está entendendo, né? A Lei 8.213, por exemplo, que vai tratar dos benefícios previdenciários, muito importante para o Procurador Federal. Também cai para tributário na PFN, cai a parte lá, por exemplo, que tem do financiamento, mas tudo dando só enfoque aqui com base nas últimas provas. E aí, aqui fica de maneira mais visual para você entender as fases de estudo. Você poderia fazer essa primeira base sólida, né, de Constitucional Administrativo e Processo Civil, depois faz uma revisão em questões básicas, depois passa para a fase de especialização, tributário ou previdenciário para PF, ou então direito civil, mais as normas da AGU, e também as legislações específicas, e depois você chega na fase já de reta final, beleza? Professor, você acha que parou por aí? Não, meu irmão, isso aqui tá só o filé da muriçoca descascado, que escuta música clássica, não toca no chão, e você aqui não deu nenhuma moral ainda para mim, né, velho? Essa aqui é uma tabela comparativa que eu fiz de todas as carreiras, advogado, União, Procurador Federal, e a média que isso dá, somando as 3 carreiras, se você quiser fazer um estudo conglobado.
conglobado. Então, direito constitucional, por exemplo, você pega ali 17 questões, você percebe processo civil, a média geral, quanto caiu por cada carreira, e também o tributário. Então aqui está bem geral, tira um print para você ter noção assim, dessas 100 questões, quanto caíram de fato na prática de cada matéria, beleza? Quais são os top 5 disciplinas por cargo? Direito processual civil, advogado da União, depois constitucional, depois civil, depois legislação administrativa, legislação da AGU. Você pega aqui 58 questões, 58% da prova. Procurador Federal, 57% da prova em constitucional administrativo e processo civil, previdenciário e tributário. E Procuradora Fazenda Nacional, 73% estava aqui, meu amigo. Isso é o filé da muriçoca que escuta música clássica. Constitucional, processo civil, tributário, administrativo e legislação federal. Professor, faço análise estratégica rápida, logo, beleza. Disciplinas universais que aparecem forte em todos os cargos, novamente, constitucional, administrativo e processo civil. Por isso você tem que começar do zero nelas. Por isso você tem que, é o primeiro passo, por isso que está começando. Depois das disciplinas específicas, eu boto ali civil, legislação da AGU, a AGU, Procurador Federal, Direito Previdenciário e Direito Agrário, Procuradora Fazenda Nacional, com certeza Direito Tributário. Beleza? Onde é que tem um padrão maior de concentração? Procuradora Fazenda Nacional. Onde está mais diversificado, novamente, agora advogado da União e também um pouco Procurador Federal. Mas agora você entende aqui. E, pô, velho, de verdade, eu só tenho um pedido. Que você, de alguma maneira, passe. E que você passe também adiante o conhecimento. Então, somente isso, né? Vai ser uma grande honra ser seu colega. Tomara que esse vídeo, de alguma maneira, tenha te ajudado. Porque eu, assim, novamente, entrego o meu tudo, Senhor. Faz o que tu quiseres da minha vida. Toma conta, Senhor. E traz a essas pessoas aqui que acham que não podem passar, que elas podem, que você pode, meu amigo. Se eu passei, meu irmão, não tenha dúvidas, velho. Não tenha dúvidas. Eu sou um maluco. Você é um maluco. Não, velho. Eu sou um cara errante, um estudante falho e um ignorante, né? Que de alguma maneira se superou e que você também pode, e que vai ser uma satisfação imensa ter você aqui do lado, não mais como aluno, mas como colega. Você pode, muito obrigado, conte comigo na sua caminhada. Verdadeiramente, isso aqui é uma missão divina e eu agradeço a Deus por isso. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.